Você aceitaria um saco de sal como pagamento e um dente de baleia? Ou então uma pedra de 4 toneladas? Parece brincadeira, mas todos esses objetos já foram usados como dinheiro em diferentes partes do mundo. Então, fica até o final deste vídeo porque você vai conhecer as moedas mais estranhas que já existiram. Contas de vidro. Abrindo nossa lista estão as pequenas contas de vidro, que durante séculos foram usadas como dinheiro em diversas regiões da África, principalmente na África Ocidental e Central. Hoje elas parecem apenas peças de artesanato vendidas em feiras, mas naquela época possuíam um enorme valor comercial. Mercadores europeus fabricavam milhares dessas pequenas contas coloridas e cruzavam oceanos para trocá-las por ouro, marfim, especiarias e outros produtos extremamente valiosos. Em algumas comunidades africanas, um simples colar de contas podia comprar animais, alimentos, ferramentas e até grandes propriedades. Quanto mais rara fosse a conta, maior era seu valor. Mas havia um problema. Quando os europeus começaram a produzir essas contas em grande escala, elas deixaram de ser raras e rapidamente perderam boa parte do seu valor. Cigarros. Agora imagine entrar em um mercado e pagar suas compras usando apenas um maço de cigarros. Parece uma cena de filme, mas foi exatamente isso que aconteceu durante e logo após a Segunda Guerra Mundial. Em diversos campos de prisioneiros e cidades destruídas pelo conflito, o dinheiro oficial praticamente deixou de funcionar. Foi então que os cigarros assumiram esse papel. Como eram muito procurados, fáceis de transportar, divididos em unidades iguais e aceitos por praticamente todo mundo, acabaram funcionando como uma verdadeira moeda. Com eles era possível comprar comida, roupas, medicamentos e até contratar serviços. Em alguns lugares, o preço dos produtos era calculado diretamente em cigarros, como se hoje fôssemos ao mercado pagando com notas. Mas a próxima moeda consegue ser ainda mais curiosa, porque, além de servir como dinheiro, também podia ser consumida. Chá compactado. Durante séculos, barras de chá prensado serviram como dinheiro em regiões da China, do Tibete e da Mongólia. Em áreas montanhosas e afastadas, onde moedas metálicas eram escassas, essas barras eram muito mais práticas para o comércio. As folhas eram prensadas até formar blocos resistentes, fáceis de transportar em caravanas que percorriam milhares de quilômetros pela famosa Rota da Seda. Quando alguém precisava fazer um pagamento menor, bastava quebrar um pedaço da barra, quase como se estivesse usando moedas de diferentes valores. Mas a maior vantagem dessa moeda era outra. Em momentos de necessidade, ela podia simplesmente ser fervida e transformada em chá, ou seja, o dinheiro também servia como alimento e bebida. Mas a próxima era ainda mais valiosa e, provavelmente, está na sua cozinha neste exato momento. Sal. Hoje ele custa poucos reais no supermercado, mas durante a antiguidade, o sal era considerado um dos bens mais valiosos do mundo. Muito antes da invenção da geladeira, ele era praticamente a única forma eficiente de conservar carnes e peixes por longos períodos. Isso fazia do sal um recurso indispensável para a sobrevivência de cidades inteiras. Seu valor era tão grande que algumas regiões do Império Romano utilizavam o sal como forma de pagamento para soldados e funcionários. Inclusive, muitos historiadores acreditam que a palavra salário tenha surgido justamente dessa prática. Quem controlava as minas e as rotas comerciais do sal, controlava também boa parte da economia da época. Hoje parece apenas um tempero, mas durante séculos ele foi considerado praticamente um tesouro, e a próxima moeda era tão valiosa que as pessoas literalmente a transformavam em chocolate. Grãos de cacau. Muito antes de virar chocolate, o cacau era literalmente dinheiro. Entre maias e astecas, esses pequenos grãos eram usados diariamente para comprar alimentos, roupas, ferramentas e até pagar impostos ao governo. Alguns registros históricos mostram que poucos grãos já eram suficientes para comprar frutas, enquanto quantidades maiores
Podiam adquirir animais ou objetos de grande valor, mas o sucesso dessa moeda trouxe um problema que continua existindo até hoje: as falsificações. Algumas pessoas retiravam cuidadosamente o interior do grão e o preenchiam com barro, areia ou cera para enganar comerciantes desavisados. Isso significa que, há centenas de anos, já existia dinheiro falso, feito de cacau, mas a próxima moeda viajou milhares de quilômetros pelos oceanos. Conchas. Durante milhares de anos, pequenas conchas conhecidas como búzios circularam como dinheiro em diversos continentes. Elas eram resistentes, bonitas, relativamente raras em algumas regiões e muito fáceis de transportar, características que as tornavam perfeitas para funcionar como moeda. Milhões dessas conchas cruzaram oceanos abastecendo economias inteiras na África, Ásia e Oceania. Em determinados lugares, uma única concha podia representar dias inteiros de trabalho. Algumas caravanas viajavam exclusivamente para transportar essas conchas até regiões onde elas eram escassas e, por isso, muito mais valiosas. É impressionante pensar que algo encontrado na praia já movimentou enormes redes internacionais de comércio durante séculos, mas nenhuma delas era tão simbólica quanto a próxima moeda: dentes de baleia. Nas Ilhas Fiji, um simples dente de baleia podia valer mais do que muito ouro. Conhecidos como tábua, esses dentes eram considerados símbolos de riqueza, respeito e poder. Quanto mais bonito, maior e raro fosse o dente, maior era seu valor. Eles eram utilizados para pedir alguém em casamento, firmar alianças entre tribos, resolver conflitos e homenagear líderes importantes. Receber um tabua era uma demonstração de enorme prestígio e confiança, sendo considerado um dos presentes mais valiosos que alguém poderia oferecer. O mais curioso é que essa tradição permanece viva até hoje em diversas cerimônias culturais das Ilhas Fiji, mas nenhuma dessas moedas chega perto da primeira colocada da nossa lista, pedras Rai, e chegamos à moeda mais impressionante da nossa lista. Na pequena ilha Iapé, localizada no Oceano Pacífico, enormes discos de pedra conhecidos como pedras Rai serviam como dinheiro. Algumas dessas pedras ultrapassavam 3 metros de diâmetro e podiam pesar várias toneladas. Transportá-las exigia dias de trabalho e, muitas vezes, dezenas de pessoas. Mas aqui vem a parte mais incrível: elas quase nunca eram movidas. Quando alguém comprava uma casa, um barco ou realizava um grande negócio, a pedra permanecia exatamente onde estava. O que mudava era apenas o reconhecimento público de quem era o novo proprietário. Toda a comunidade conhecia cada pedra e sabia a quem ela pertencia. Era como um enorme registro coletivo baseado apenas na confiança entre as pessoas. Algumas pedras chegaram até mesmo a se perder no fundo do mar durante o transporte. Mesmo assim, continuaram sendo consideradas valiosas, porque todos sabiam que elas existiam e quem era seu dono. Parece inacreditável, mas de certa forma esse sistema lembra algumas tecnologias modernas, nas quais a confiança e o registro coletivo são mais importantes do que a movimentação física do dinheiro. É por isso que muitos historiadores consideram as pedras Rai uma das formas de moeda mais fascinantes já criadas pela humanidade. A história mostra que praticamente qualquer objeto pode se tornar dinheiro. O que realmente dá valor a uma moeda não é o material de que ela é feita, mas a confiança que as pessoas depositam nela. E agora eu quero saber: qual dessas moedas você teria mais dificuldade em acreditar que realmente existiu? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de curiosidades como essa, já se inscreve porque toda semana tem vídeo novo surpreendente por aqui.